aula de hoje vamos falar sobre o Código de Hammurabi. Sim, o Código de Hammurabi, que é o mais antigo código de leis escritas que a gente tem registrado. Ele foi escrito por um rei chamado, óbvio, Hammurabi, que era um rei amorita do Império Babilônico e que foi escrito em caracteres sumérios. Nossa, olha a mistura de coisas que está tudo dentro do Código de Hammurabi. Pois é, porque a Mesopotâmia, esse território onde o Código de Hammurabi surgiu, era justamente um ponto de encontro de uma série de povos. Amoritas, assírios, sumérios, hititas, babilônios, entre uma série de outros povos que vão todos conviver dentro daquele espaço e interagir entre si, seja pela guerra, seja pela diplomacia, seja pelo comércio. Bom, vamos lá então. Durante o Império Babilônico vai aparecer esse rei chamado Hammurabi, que vai mandar redigir um código de leis, né? E qual que era o intuito disso? As leis já existiam, as leis eram leis orais e que estavam dentro da memória da população, mas como a gente está falando de um império, um domínio de um vasto território, com uma série de povos distintos vivendo sob uma mesma lei, era importante que as leis fossem conhecidas por todos, para que ninguém pudesse dizer que ignorava essa ou aquela lei. Então Hammurabi tem a ideia de redigir o código por escrito e ele vai espalhar pela Babilônia estelas de pedra com esse registro desse conjunto de leis. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre o que era esse conjunto de leis, vamos primeiro dar uma olhada na imagem do que são essas estelas, quais que são do Código de Hammurabi. No capitel dessa estela, lá em cima, tem um detalhe, né, onde tem duas figuras importantes. Uma pessoa sentada num trono e uma pessoa em pé. A pessoa que está em pé está recebendo dessa pessoa muito grande sentada no trono um documento, um papiro, um pergaminho, algo do tipo, que está sendo entregue para ele. A figura sentada no trono é o deus Shamash, deus da justiça. A figura que recebe esse pergaminho é o próprio Hammurabi. Ou seja, o Código de Hammurabi representava a lei justa dos deuses. Dá uma olhada de novo agora só para o capitel da estela. Bem, o Código de Hammurabi estava baseado no quê? Num princípio legal que já existia dentro da Mesopotâmia, que era chamado princípio de Talião ou lei de Talião. Bem, então quem foi Talião? A gente não sabe muito ao certo se o Talião existiu mesmo ou não, mas segundo a tradição mesopotâmica, Talião teria sido um rei antigo, muito justo, muito bom e muito honesto. E qual que era o princípio de Talião? Um crime deve ser punido com o mesmo peso do crime cometido. Na regra, então, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém furou meu olho, eu tenho o direito de furar o olho dele. Se alguém quebrou meu dente, eu tenho o direito de quebrar o dente dele. Pena igual ao crime, mesmo nível, equivalência, tá? Todo esse conjunto de leis está baseado em cima disso. Só que a sociedade mesopotâmica não era toda igual. A sociedade mesopotâmica estava dividida em três grupos, basicamente. Os Avilum, que era ali uma elite, uma nobreza, né, que eram os principais comerciantes, né, os donos das principais terras, né, aqueles caras que tinham mais possibilidade de participar da administração, os sacerdotes, ou seja, aquela camada mais importante da sociedade. Aí vinha um outro grupo que era dos Mushikenon. Os Mushikenon eram quem? Eram os camponeses, os trabalhadores comuns, né, os pequenos comerciantes locais. E abaixo deles tinham os Varlum, que eram os escravos, né? Então, essa ideia de olho por olho, dente por dente, na hora que você vai começar a ver o Código de Hammurabi, você vai ter que parar para pensar muito bem em quem. É o olho de quem a gente está falando? É o dente de quem a gente está falando? Se a gente está falando de um olho, de um Avilum, dessa elite, dessa nobreza, esse olho tem muito mais valor. Se a gente está falando do olho de um escravo, esse olho não tem tanto valor. Essa ideia da variação entre quem é a pessoa, né, se ela é Avilum, se ela é Mushikenon, se ela é Varlum, vai aparecer numa série de espaços da lei. Por exemplo, você vai encontrar algumas leis que vão falar o seguinte, né? Se um construtor fizer uma casa e essa casa ruir, matando o proprietário, esse construtor será morto. Se a casa ruir e matar o filho do proprietário, o filho do construtor será morto. Se a casa ruir e matar um escravo, o construtor deverá pagar outro escravo.
Olha que interessante, quando a gente está falando então de um homem livre, de uma pessoa com direitos políticos, de uma pessoa com privilégios, a vida dela tem valor como de qualquer outra pessoa livre. Quando a gente está falando de um escravo, não é bem assim. Você vai encontrar trechos da lei que vai falar o seguinte: olha, se o médico for tratar com uma faca algum doente e esse doente morrer, esse médico terá a mão amputada. Se esse médico foi tratar o escravo e o escravo morrer, o médico deverá pagar o escravo de volta. Se for tratar a pessoa e a pessoa ficou mutilada, a pessoa ficou cega, né? Essa pessoa vai ter que pagar parte do valor do escravo e assim sucessivamente. Percebe que legal? No entendimento dos mesopotâmicos, as pessoas não têm necessariamente o mesmo valor. Apesar da lei dizer que se alguém comete um crime, a pena vai ser de igual valor, a gente tem que ter sempre em mente sobre quem foi cometido o crime. Quem que é o cara que está sofrendo? O que vai explicar, por exemplo, a noção do que é ser escravo. Ser escravo é ser uma propriedade, né? Ou seja, se eu matei o escravo de alguém, quem saiu prejudicado? Foi o morto? Não, foi o dono do escravo, que perdeu uma propriedade e que, portanto, o Estado tem que estar ali presente para garantir que o dono do escravo seja indenizado. Uma coisa fundamental no Código de Hammurabi é a base da legalidade, né? A gente está falando de um Estado extremamente complexo para sua época. Porque, olha os princípios que vão começar a aparecer. Se um casal resolve juntar as escovas de dente e passar a viver junto, se não houver um contrato que estabeleça isso, aquilo não é considerado um casal. Aquilo tem que ter base legal. Se alguém, por exemplo, adota uma criança, cria junto dela, veste, alimenta, passa os princípios morais, os pais biológicos não têm mais autoridade sobre aquela criança é reconhecida legalmente como um membro da família daquela família que adotou. Tudo vai estar baseado no princípio da lei. Mas para isso vai ter que ter dentro da Mesopotâmia uma série de pessoas especialistas na lei, juízes que vão avaliar isso. Por quê? Percebe como eu estou apresentando como estava escrito o Código de Hammurabi? Ele estava sempre baseado em questões de situação. Não é como o Código brasileiro hoje, onde você vê lá homicídio, que significa matar alguém, pena, reclusão de, sei lá, 10 a 30 anos, não sei como está um texto. Como isso vai aparecer no Código de Hammurabi? Se alguém tirar a vida de alguém, ocorrerá tal coisa. Às vezes isso dá um problema. Por exemplo, tem um dos códigos lá que diz o seguinte: se um filho agredir o pai com as mãos, terá a mão amputada. Aí você para e pensa, e se ele agredir com o pé? Tira o pé? Mas na lei não está falando sobre isso. Mas vai ter, dependendo da interpretação do juiz, bateu com a mão, tira a mão. Bateu com o pé, tira o pé. E se ele der uma cabeçada no pai, o que acontece? Arranca a cabeça? Tem uma falha no sistema? Vai ter uma série de falhas no sistema. E vai precisar justamente desses legalistas que vão acompanhar o sistema e vão acabar percebendo o que era necessário adaptar, como a lei deveria ser interpretada, o que aquela situação dizia. E, em qualquer caso de dúvida, remete-se ao princípio de Talião: olho por olho, dente por dente. Uma questão interessante do Código de Hammurabi é que o Código de Hammurabi não tem a lei número 13. Não tem. Vai da 12 para 14. Por quê? Os mesopotâmicos não sabiam contar? Sabiam. Só que a contagem dos mesopotâmicos, ao contrário da nossa, que está baseada no número 10, por uma razão muito óbvia, né? Você tem 10 dedos. O sistema numérico dos mesopotâmicos estava baseado no número 12, não no número 10. Quer dizer que então que ao invés de 10 dedos eles tinham 12 dedos? Não, só tinham 10 mesmo. Só que a contagem deles não era como que a gente faz, que vai lá e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles contavam com uma mão só. Então eles contavam como? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa estrutura aqui estava dando a formatação do sistema numérico deles. E bem, acabou 12,
você passa para um novo ciclo, né? Então começa uma nova fase. Como toda nova fase era muito confusa, então para evitar problemas, né, nesse começo de nova fase, você tentava evitar qualquer mística que tivesse ligado àquilo. Um princípio supersticioso. Justamente por isso, até hoje, 13 para a gente é número de azar. Por causa da contagem mesopotâmica, desenvolvida pelos sumérios. E não foi só isso que está ligado ao número 12 que a gente usa até hoje. Você já percebeu que o dia está dividido em 12 horas? A noite dividida em 12 horas? Pois é, os mesopotâmicos tinham um dia de 12 horas. Só que o dia de 12 horas deles não tinha cada hora 60 minutos. Cada hora tinha 120 minutos. 120 minutos, 12 vezes 10. Ou então, os minutos que tinham 60 segundos, 12 vezes 5. Então vê que princípios interessantes vão aparecendo dos mesopotâmicos. A lei é justa, porque vem de Shamash, Deus da justiça. A lei não pode ser ignorada por ninguém, porque ela está espalhada pela Babilônia. Basta que você vá, olhe para a lei, leia e descubra o que você pode ou não pode fazer. Ou seja, ignorância não é justificativo para você não cumprir a lei. Terceiro, a lei se aplica a todos. Pode não se aplicar a todos igualmente, mas se aplica a todo mundo. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu? Vai lá embaixo e dá um descurtir. É simpático da sua parte se inscrever no canal. Essa foi a Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.